Eu ia começar a conversa falando, sim, tem fósforo intermediário pra caralho. Porque tem aquele papo que tem aquelas lacunas. Exato, né? não, porque o que acontece, quando veio o Rodrigo Silva aqui, eu fui bombardeado com 450 mil comentários. O tal do elo perdido. Pirula, ele falou que não tem fósforo intermediário, tem fósforo intermediário. E eu assim, então tem? Puta que pariu, mas o meu canal inteiro eu falo de fósforo intermediário. Explica isso pra gente. E aí, então, eu ia falar, tem isso. Continuando com essa parte das samambaias, por exemplo, das plantas, aliás, você tem um grupo hoje fóssil de plantas que estão no meio do caminho entre uma pinha e uma flor. Eu estou simplificando ao máximo aqui, mas você tem a amostra de como que de uma planta... Foi de um para outro. De plantas que tem semente, mas não tem flor nem fruto, para uma planta com semente, com o fruto que protege a semente e que tem a flor como objeto de reprodução, como órgão reprodutor. Entendi. Você vê direitinho que cada pétala é uma flor, é uma folha modificada, né? A origem é a mesma, né? Você vê direitinho toda aquela mudança. Aí eu não vou entrar em detalhe em botânica, que aí de fato eu vou me embananar aqui. Mas você vê direitinho como que a coisa vai, aí os frutos que vão surgindo ali. No começo você tinha inflorescências, que eram flores que não chegava a formar uma flor grande, mas eram pequenas florzinhas que hoje ainda existem em várias plantas e tal. Então, quer dizer, você tem aí essa família intermediária que hoje ela é fóssil. Tá. Mas você consegue. Aí trabalhar com paleobotânica é um pouco mais complicado, porque as sementes elas são muito pequenas, os esporos são pequenos, né? O pólen. Eu nem sei como dura tanto tempo essa parte. Então, tem menos exemplares do que, por exemplo, de dinossauro. Tem coisa pra caralho. Ah, é? Tem coisa pra caralho. Justamente porque é microscópico. Isso é bom? A parte microscópica é mais fácil de preservar, porque como é que se fala? Tem arrodo. Tem muito mais. E a chance de quebrar ou de destruir, não sei o que, é menor porque é pequeno, né? Então, tipo, o que é pequeno escapa mais fácil. Entendi. De processos que possam destruir. O petróleo é isso, né? O pessoal fala que petróleo é dinossauro, mas não. Sempre achei o petróleo o petróleo era resto de dinossauro. Eu sempre achei isso. O petróleo não é material microscópico. Então, é protozoário... assim, né? Eucariotos unicelulares, bactéria, plâncton. É basicamente zooplâncton, né? E marinho. Então, o petróleo, na verdade, é o que acontece. Hoje, a maior parte da fotossíntese que é realizada no planeta é realizada por causa de seres fotossintetizantes oceânicos. Né? Então, é plâncton. É o fitoplâncton que a gente chama, e tem o zooplâncton, que mais do que as árvores. Mas muito mais. As árvores, em geral, elas meio que ficam elas por elas. Porque elas produzem oxigênio na fotossíntese, mas consomem para respirar. Então, geralmente, fica elas por elas. Aquele papo que a Amazônia é o pulmão do mundo não é verdade. Não. A Amazônia, no fim das contas, acaba tendo uma produção maior do que consumo por uma série de fatores ali, mas não o suficiente para fazer a diferença da quantidade de oxigênio no planeta. O que faz diferença é plâncton, até porque o oceano cobre a maior parte do planeta. E meio que você tem fitoplâncton e zooplâncton cobrindo os oceanos como um todo. Né? E aí o que acontece? E o zooplâncton, né? Ou seja, que são os animais microscópicos e também protozoários e tudo mais que não são fotossintetizantes, esses animaizinhos microscópicos incluem inclusive larva de invertebrado. Então o camarãozinho minúsculo, quando ele nasce, não sei o que lá, ele fica em suspensão ali, comendo esses protozoários, tal, não sei o que, até ele crescer, e aí ele desce, vai para o fundo do oceano comer detrito, né? Essas coisas. Então, quer dizer, você tem todo esse fluxo, né? E isso é o que morre, deposita no fundo e tem quantidade suficiente para que no futuro se formasse ali os hidrocarbonetos que vão dar origem ao petróleo, né? Na verdade, o petróleo ainda é hidrocarboneto, mas enfim. Porque aí o que acontece? Aquilo lá decanta, vai até o fundo do oceano, vem os sedimentos também, né? Areia, tudo isso vai cobrindo, e aí a pressão e a temperatura ao longo dos milhões de anos vai formando toda aquela massa, não sei o que depois, as alterações químicas que se formam geram uma substância ali, como posso dizer ali, pegajosa, que vira o óleo. E o gás também, né? Você tem a produção gasosa, né? Enfim, tem de vários tipos, e umas mais densas que as outras. E isso daí depois é que acaba virando petróleo. Tem a ver com episódios de grande mortandade,
de fitoplâncton, né? Então, uma mudança muito drástica no ambiente, uma coisa assim que acaba fazendo com que eles morram em quantidade. E aí a formação do petróleo foi essa. E é por isso que a gente tem petróleos de várias idades diferentes. Né? Então, aí o Sérgio ia poder explicar melhor que ele trabalha com isso. Sobre isso. Mas você tem petróleos de várias idades diferentes. Então, daquelas 3 eras que eu falei para você, né? Que a gente tem o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. A gente está no Cenozoico. Você tem petróleo Paleozoico, petróleo Mesozoico, petróleo Cenozoico. E aí... aí o pessoal que extrai petróleo é que vai saber explicar melhor. Por exemplo, você não sabe qual é o período que é... Não lembro. Não lembro, não estudei. Eu sei que tem algumas áreas, se não me engano, o Oriente Médio, o petróleo é mais recente. Ah, é? Eu acho que é. Putz, posso estar falando uma cagada, mas se não me engano, o petróleo no Oriente Médio é mais recente. O Mandíbula pode também dar uma pesquisada no Google. O Google ali... Vai no Google que você está trabalhando um pouco hoje. Eu posso dar uma olhada aqui também, mas é que demora um pouquinho. Não, ele vê lá. Eu vejo aqui. O celular aqui tá meio lerdinho. Né? Aliás, quem quiser patrocinar aí, Se exatamente. for Samsung, Xiaomi, não tem problema. O iPhone, não sei. O iPhone é bom, mas eu tenho dificuldade de aprender a mexer naquela... Você nunca teve iPhone? Eu sempre muito tive iPhone, diferente para mim. Quando eu vou pro Android, eu me atrapalho. Para mim é muito diferente, cara. Eu sei que era melhor ter um iPhone para Instagram, né? Porque o Instagram é um aplicativo feito para iPhone. Né? Até ele diminui de propósito a qualidade, né, do vídeo, se você faz no Android. Os caras são filhos da puta, né? Mas... Você já viu aquele memezinho do... Por que os dinossauros não tiravam selfie, né? Você já viu que os... Qual aquele que tem um bracinho curto? Tiranossauro só tirava do sovaco aqui, né? Fala, Mandíbula. Já viu as fotos de selfie aqui do... Fala, Mandíbula, você chegou a pesquisar? Parece que tem 200 milhões de anos. Qual? Do pré-sal. Do pré-sal. Não. A gente falou então, do Oriente Médio. 200 milhões é na transição do Triássico para o Jurássico. Tá. Então, tá ali justamente naquele período em que você teve uma pequena mudança pequena. Foi uma puta mudança climática, só que do ponto de... 200 milhões? 200 milhões teve extinção em massa. Do Triássico para o Jurássico, é uma das 5 maiores extinções em massa que a gente tem no registro. Eu vou continuar minha pesquisa aqui, mas a primeira informação que eu recebi aqui é 200 milhões. Por que você está falando? Porque pode estar errado, é isso? Não, porque... ele, principalmente, que é o mais especialista, ele olhou e falou... Meio que pensou assim... Mas depende da onde você pesquisou. Vamos ver. Depende de onde você pesquisou. Vou continuar. Se for terraplanistas.com. eu vou ficar quieto com relação a páginas que tem qualidade duvidosa, porque dá uma checada. Porque a minha advogada vai sair de férias, eu não quero. Mas o problema dessa questão das extinções aí é que provavelmente durante essa extinção houve uma mortandade muito grande. Porque a primeira coisa que acontece em extinção em massa. Extinção em massa aumenta gás carbônico na atmosfera, aumenta a temperatura, mata os oceanos. Assim, é batata. Porque o que acontece? Você tem a acidificação dos oceanos, né? E aí morre. O que acontece? O oxigênio, a água tem uma propriedade de dissolver gases, né? Então, aquela interface oceano-atmosfera, ela está sempre em movimentação. Até que é um dos tipos de... como se fala? De fenômenos, né, do planeta que são mais complexos de estudar. Essa interação oceano-atmosfera. Que está o tempo todo trocando moléculas, né? Então a água evapora, e aí a água também ela absorve parte do oxigênio, tal, não sei o quê, e de outros gases, né? A gente só tem 1/5 de oxigênio na atmosfera, né? E aí o que acontece? O oxigênio, a água tem a capacidade de dissolver oxigênio. Mas com o aumento da temperatura, ela dissolve menos oxigênio. Tanto é que as águas mais oxigenadas do planeta estão nos polos. Por isso que nos polos você tem uma profusão de vida maior, até. Ah, é? Nos oceanos, a quantidade de vida em áreas mais profundas e tal, não sei o quê, é maior nos polos do que na região tropical. Porque você imagina o contrário, né? Exato. Mas é por quê? Porque a água gelada dissolve mais oxigênio. E aí, mesmo os seres vivos aquáticos, eles respiram oxigênio. Só que eles respiram dentro d'água. Então a água tem que dissolver esse oxigênio, ele tem que estar lá. Então é por isso que você vê nos polos aquele monte de animal marinho, né? Porque lá fica fervilhando. A baleia vai lá para comer crio. Bilhões de toneladas de crio para ela continuar comendo, tal, à vontade. Na parte tropical não é tão comum. Onde que você tem muita vida
no oceano, na parte tropical, em Recife de Coral. Exato. Mas por quê? Porque ele está mais perto da superfície, onde tem mais oxigênio pela troca gasosa com o oceano, com a atmosfera, e tem mais sol. Né? Entendi. Então, nos oceanos polares, você tem mais vida por causa da quantidade de oxigênio dissolvido. E nas regiões tropicais, você tem menos oxigênio na água. O oxigênio na água fica menos... ele segura menos, ele vai mais para a atmosfera. Então, quando aumenta a temperatura do planeta inteiro, o que você tem é menos oxigênio nos oceanos como um todo. Então, morre bicho e planta, morre vida pra caralho. Pra caralho. Mas... E aí, provavelmente, durante... Então, o que a gente sabe, não é nem provavelmente, o que a gente sabe é que durante os eventos de extinção em massa, você tem um excesso de CO2 no planeta por qualquer motivo. Seja vulcanismo, seja porque caiu um meteoro, por qualquer coisa assim. Esse excesso de CO2 na atmosfera esquenta o planeta. CO2 e outros gases, né? Pode ser outras coisas também. Mesmo material particulado, enfim, não sei o que, metano, tudo mais. Esquenta abruptamente Esquenta o planeta, sai o oxigênio, foge dos oceanos, começa, né? Morre uma quantidade gigantesca de vida. E aí... Mas esse oxigênio que vai, ele não volta com chuva depois? Com chuva não, ele volta quando esfria o planeta depois. Caramba. E aí o que acontece? Porque o problema é, ele pode até voltar, mas não segura. Ah, tá. Volta e não segura, porque a temperatura não permite. Ah, tá. E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando cai o índice de oxigênio, morre muito, provavelmente é aí que se forma o petróleo. Eu digo provavelmente aí porque essa parte eu efetivamente não estudei. Entendi. Mas como você tem uma mortandade muito grande de vida no oceano, e como a maior parte da vida no oceano é fitoplâncton ou plâncton, aí é que deve formar umas camadonas de micro-organismo morto que vai virar petróleo depois. Então faz sentido que você tenha uma quantidade muito grande de petróleo numa divisa perto de uma extinção em massa. Para mim faz sentido. Agora, no Oriente Médio, se não me engano, o petróleo é mais recente. O petróleo é mais recente. Sim. Mas eu queria falar das extinções, essas grandes extinções. A gente teve 5? Grandes extinções que a gente chama são 5. E a sexta... Elas são cíclicas? Ou seja, a gente pode esperar uma sexta ou não? Então... Quais são? Enumerar a primeira... Elas não têm... quer dizer, alguns... teve cientistas que propuseram que existe um intervalo mais ou menos constante entre elas. Ah, é? Não é uma ideia muito bem aceita, até onde eu pude ver, porque é muito difícil de você estabelecer um motivo para isso. O motivo que a pessoa deu foi geológico, com relação a erupções vulcânicas. Então ele fala, você tem períodos de calmaria, do que diz respeito às placas tectônicas e tudo mais, e tem períodos em que elas se movimentam mais, e nesse período que elas se movimentam mais, tem mais vulcanismo, mais gases de efeito estufa na atmosfera, e aí esquenta mais e gera mais extinções. Fala. 40 milhões de anos no Oriente Médio. Falei que era mais novo. Olha só! Falei que era mais novo, rapaz. Isso não tem a ver com a qualidade do petróleo para uso... Tanto, aí já é com sacane mesmo que a gente tem que perguntar. Aí eu não tenho a menor ideia. Eu sei que tem a ver com a densidade. Ah, tá. Então, agora, eu não lembro agora. Eu posso dar um chute também, depois vocês fazem a aposta, ver se eu acertei. Tá. Né? Eu acho que o petróleo mais antigo, ele é mais denso. Eu, se fosse chutar, também falaria isso. E aí, tá mais tempo... por isso, talvez ele não seja de uma qualidade, mas tem que ser refinado melhor. O pessoal faz asfalto, borracha, sei lá. Eu não lembro agora qual era a coisa. E aí, o petróleo mais novo, ele é um pouquinho menos denso. Não lembro. Mas eu sei que são os paleontólogos mais bem pagos do mundo, são os que trabalham com extração de petróleo. Imagino. Exatamente. Sim. Tanto é que o pessoal do Oriente Médio lá é muçulmano, é criacionista no sentido, no caso, corânico, né? Enfim, tem aquela coisa assim. Mas na hora de buscar petróleo, todo mundo acredita em evolução. Olha, não sei o quê, porque, olha, precisa de um estratígrafo para ver a profundidade certa, e aí você sabe, pelo tipo de fauna, de microfauna e microplâncton que você tem lá, você sabe direitinho. Então é interessante, porque o pessoal que trabalha com essa questão de exploração de petróleo, os caras passam a vida no microscópio. O que acontece? Eles pegam a amostra, né? Os caras fazem aqueles testemunhos, né? Que é uma broca que fura, faz um cilindrão, né? E chupa o... Putz, os caras vão pegar muito essa aqui pra me zoar. Né? Os caras... Vou colocar uma rola gigante aqui. O Pirula fazer isso aqui e chupa, né? Não, os caras pegam aquele testemunho de sondagem, né? Que eles chupam de profundidades específicas daquele sedimento, mandam pro paleontólogo ver. Analisar. Aí o cara vai lá e ele vai no microscópio separar o tipo de fóssil, de microfóssil que tem lá. O que acontece? Muitas
criaturas unicelulares, etc., que habitam lá a superfície dos oceanos, possuem uma pequena camada de calcário ou de outras substâncias duras que se preservam mais fácil no registro. Então você tem alguns tipos de fósseis que eles chamam de foraminíferos, né, que são protozoários... não, tem hoje ainda, tem bastante hoje, mas os fósseis de protozoário que possuem uma camada calcária. E são super bonitos, porque eles têm vários formatos diferentes. Então, às vezes, é um formato meio com espícula, o outro é um formato mais formando umas bolotas, tal. Tem uns que são espirais. Então, é super bonito. E você consegue identificar por espécie, por gênero, por família, por uma série de coisas ali. E você sabe direitinho aonde que eles estão presentes, ou mais presentes, em determinados períodos da história da Terra, por causa de fatores ambientais que existiram naquela época e também por causa da evolução das espécies, vai trocando as faunas e tal. Fauna, né? As biotas, né? No caso, porque não é bicho. Então, aí você vai fazendo essa sequência e aí você fala, opa, quando teve a tal um evento de formação de petróleo, é esse bichinho aqui que formava petróleo. É esse aqui que não sei o quê. Então, você consegue ir buscando pela profundidade, a ponto dos caras poderem dizer, achamos essa espécie de foraminífero, essa quantidade, né, de vida aqui, né, dos fósseis, de microfósseis, cava mais um pouquinho que está chegando. Ah, é? Você consegue falar, se tiver petróleo aqui, é um pouquinho mais para baixo aqui, porque está chegando. E aí, dependendo do que for, pode chegar e falar assim, tá longe ainda. Pode acabar. Eu sei que dá para chegar, em determinadas situações, nesse tipo de análise, de previsão, digamos assim, sabendo toda a estratigrafia do negócio, né, os estratos e o tipo de biota que você tem em cada um, de microfóssil, você consegue dizer que, tipo assim, provavelmente vai ter petróleo descendo um pouquinho, provavelmente vai demorar bastante para aparecer. Você consegue ver o nível das perfurações e tal, inclusive fazendo a prospecção, que aí é o trabalho do Sacani. É que ele faz isso do ponto de vista geológico. Mas sempre tem que ter um paleontólogo junto para ficar avaliando aqueles microfósseis. Então, quer dizer, na hora da extração de petróleo não tem criacionista. Aí Minto, até tem, porque tem o pessoal que diz que o petróleo é inorgânico, ele é formado por processos químicos que não envolve não é combustível fóssil. Tem um pessoal que defende umas ideias meio bizarronas.